Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, diretamente do VTEX Day 2025. Estamos aqui mais um ano marcando presença com essa comunidade, essa plataforma do varejo que reúne empresas para investir em conteúdo, experiência e educar o lojista brasileiro. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala galera do Bora Varejo, estamos mais um episódio diretamente da VTEX, vamos falar de tecnologia, vamos falar de inovação e hoje eu tô com a Fernanda Safi. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso e como que a carreira dela se encaixa com experiência em multinacionais, liderança de times, em projetos estratégicos. Fernanda é especialista em marketing e inovação. Fernanda, brigadão demais por estar aqui batendo esse papo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, super feliz de dividir aqui mais um pouquinho da minha história com vocês. Eu venho numa trajetória, assim, não linear, né? Trabalhando com inovação, tecnologia desde o início da minha carreira. Então, comecei lá atrás, no Google, né? Lançando cloud na América Latina, cuidando de campanhas globais, sempre trabalhando, né, de forma cross-border, liderando o time no mundo todo. Depois disso, participei da expansão do Burger King aqui no Brasil, onde a gente, né, brigou um pouquinho ali com o McDonald's, inovando também no formato de se relacionar com os nossos clientes, não só em PDV, mas também de forma digital. E aí, depois, acabei indo trabalhar com moda. Então, rodei um pouquinho aí alguns, né, mercados. E aí, depois de moda, ainda fui trabalhar com tecnologia de novo. Então, eu saí desse mundo do glamour e voltei para a tech, onde eu era pessoa de produtos no e-carros para lançar o nosso marketplace, né, com foco B2B aqui no Brasil. De e-carros, eu acabei indo, né, para telecom. E aí, 6 anos em telecom, um pouquinho dividido ali entre Claro e Vivo. Sempre pensando em transformação digital, inovação e novas formas de engajar também bases de 30 milhões de clientes. Então, foi bem legal, porque na Vivo, especificamente, acho que é uma coisa curiosa, né? A gente entrou para lançar o ecossistema de IoT Big Data da Vivo. E isso foi ali no período de 18 até 23, né? Quando eu estava lá. Trabalhando com global players, entendendo como é que a gente podia expandir portfólio e, ao mesmo tempo, usar essa pegada de liderança global para a gente se conectar com outras marcas e colocar a Vivo num patamar internacional. E aí, depois disso, rodei alguns países, né, entre 23 e 24. Eu fiquei mais focada em projetos pessoais, né, consultorias estratégicas, atuei também cuidando de projetos muito diferentes, mas sempre conectando todas essas cadeias de valores, né, com inovação, tecnologias emergentes, etc. Não, incrível, e eu acho que só tem desafio pequeno aí, né? Só problema grande falar de telecom, falar de tudo aí que tu falou. Acho que passa por uma grande responsabilidade de inovação. Uma pergunta de curiosidade mesmo. Percebeu alguma coisa, tem algo que se complementa nesses segmentos tão diferentes como telecom, como cloud, como moda? Tem algo que se conecta? Acho que é a visão de futuro, né? E as referências que você tem. Porque quando a gente fala de inovação, é um campo muito grande para você explorar. E o mato ainda é alto. Então, a gente precisa pensar como que a gente conecta a visão do cliente, né? A demanda do que ele precisa, a necessidade de fato dele, com os assets que você tem do outro lado. E aí, quando você fala de produto, marketing, inovação e growth, você coloca isso tudo, né, num ecossistema onde você, de alguma forma, está colocando o cliente no centro para poder atender com os assets que você tem. Então, hoje a gente faz isso também em Sportainment. Essa é a novidade do momento, né? Então, depois de passar por esses segmentos, agora a gente está inovando em Sportainment, né? Esporte, entretenimento. E está sendo Que é um mercado gigantesco, né? É gigante, Rafa. E assim, a gente pensa, como que o marketing de um clube pensa, né? Pensa em vender ingresso, patrocínio em camisa, os diversos formatos de mídia. Mas quando a gente traz toda essa experiência, né, corporativa para dentro de um ambiente que ainda é vanguardista, a gente consegue inovar de uma forma inteligente, então usando data, né, usando dados o tempo todo para melhorar a experiência do fã, a experiência do torcedor e também conectar as marcas com essa atmosfera, né, onde a gente cocria estratégias com elas e conecta essa atmosfera toda em experiências de marca
né? Seja em shows, jogos e outros tipos de eventos. Tudo é experiência, né? E assim, uma visão que a gente está tendo com o esporte, a gente está usando muito o esporte a nosso favor para gerar conexão com o cliente. Eu quero pegar a tua visão sobre isso, que acho que o mercado americano sabe fazer isso muito bem. O mercado americano usa uma data esportiva de fato como um evento, né? Ele explora tudo. E se a gente pensar, o Brasil é considerado o país do futebol, todo mundo já nasce com um time de coração. A gente nasce com vários e vários apaixonados, clientes, consumidores que são apaixonados. Sou torcedor do Fortaleza, até que eu até patrocinador oficial desse ano. E, cara, o que o Fortaleza lançar, a gente tem uma legião de apaixonados que vai comprar desde chaveiro, de camisa, experiências. Então, como que tu olha com o teu olhar de marketing para um mercado que tem, além de cliente, ele já nasce meio que como um apaixonado? O que é que isso tem de importante na tua estratégia para olhar para esse mercado? Legal. Não, ótima pergunta, porque a gente fala muito que o esporte ele comunica, né? Então, quando a gente fala de legiões de fãs e de sócios torcedores, a gente está falando em como que eu conecto outras marcas, né, com esse público. Mais do que isso, a gente falar de paixão, propósito, liderança, que é aquela energia do estádio. Então, toda vez que a gente chega, né, pelo menos eu, toda vez que eu entro num estádio, eu falo, nossa, gente, olha isso aqui, respira isso. Emocionante, né? Muito a ver com liderança, com a forma como você se comporta, né, e se porta com a sociedade que você está inserido. E outra, como a gente conecta gerações, porque é isso que o esporte faz melhor que qualquer setor. Verdade. Então, é isso. Cross-geracional. É cross-geracional. É isso aí. E Fê, o que é que tu enxerga na dificuldade? Hoje é que o Bora Varejo fala para todo tipo de empresa. Então tem a microempresa, tem a média, tem a pequena, tem a gigante. Os cases que tu comentou, acho que trazem um olhar de responsabilidade, a gente tá falando com grandes nomes, então Google, claro, Vivo, então só tem gigante aí, e a gente sabe da responsabilidade que com certeza estava na tua gestão, mas o que é que tu enxerga, como é que é a visão deles, como é que é a importância de uma empresa gigantesca, qual a importância para uma empresa gigantesca dessa percepção de inovação? Tá, eu acho que é uma forma nova da empresa conseguir se conectar com o público, né? Então quando a gente fala, nossa, a Vivo já tem uma... né, a banda larga ali de 30 milhões de clientes, vamos dizer assim, mas como que ela se conecta com as novas gerações? Então, a gente está sempre criando outros mecanismos, usando os assets estratégicos que a gente tem, seja dentro do estádio ou fora do estádio, para conectar essa turma com experiências que seriam inimagináveis há 10 anos atrás. Então... Iradíssimo. Mas tu sentiu no ambiente, tô curioso desse ambiente. Tu sentia... Deixa eu voltar um passinho atrás. Quando a gente olha para empresas um pouquinho menores, médias e pequenas empresas, a inovação às vezes é tratada como algo supérfluo. Como, cara, eu tenho tanto problema para resolver antes, tem tanta coisa que eu preciso como obrigação resolver antes, que às vezes é usado como muleta, é usado como desculpa, não colocar o pezinho na inovação. Quando a gente olha para uma empresa grande, como que isso é percebido? Existe um nível de pressão que tem que inovar ou é mais consolidar? O que é que tu percebia nesse ambiente? Olha, eu acho que tem duas formas de você inovar, de forma incremental ou disruptiva, né? Então, quando a gente fala, putz, vamos criar um ecossistema de IoT na Vivo. Tá, mas for what? O que eu vou fazer com isso? Cara, eu vou expandir portfólio, eu vou criar novos tipos de serviço e tal. A empresa que ela não pensa nisso, a empresa que não inova, ela não sobrevive, né? Porque tá todo mundo no digital. A gente pode falar aqui pelo Bora Varejo, a gente pode falar que a gente está no VTEX, o maior evento, né, de tecnologia do país, onde as marcas estão no Phygital o tempo todo, né, se conectando. Então, assim, eu penso que a marca que ela fala, inovar é futilidade, ela não está, tipo, projetando os próximos 20 anos dela. Então, as empresas grandes, elas têm mais capacidade para isso, porque tem mais investimento. Geralmente isso vem de uma diretriz também, sendo multinacional lá de fora para cá. Então já é trendy. Mas quando você pega empresas menores, né, a gente precisa entender o quê? Eu vou inovar como, com o quê e aonde para quem? Tipo, aonde essa inovação vai me levar? Então, no fim, é muito mais sobre... a gente pode falar de vários cases aqui, né? Spotify, Netflix, Uber. Enfim, que às vezes mudando uma forma de visão do processo, o negócio, tipo, explode, né? E ele tem muito mais aderência do que o que você já vinha fazendo. Então, eu acho que inovar é olhar para o futuro, criando esses novos processos,
de forma incremental ou disruptiva, que a gente está falando de Perfeito. carro autônomo. Uhum. São da evolução de tudo que a gente viu até agora. Eu acho que são empresas muito diferentes, essas que tu comentou, mas existia algum padrão por elas serem grandes? Existia alguma, por exemplo, tu sentia que a necessidade de inovação deles estava mais voltada para a parte incremental ou para a disrupção? Depende, né? Foram alguns cases aí que a gente construiu. O primeiro deles que eu posso falar, imagina, lá em 2012, quando a gente, né, o Google chegou no Brasil, falou assim, cara, agora eu preciso mudar a forma como as pessoas consomem o Office. Então, vamos para cloud. Por quê? Eu dou mais capacidade, eu tenho segurança, eu consigo dar mais mobilidade, né, do que, eu só consigo fazer um documento em um Word se eu estiver preso naquele computador, naquela empresa. Então, acho que sempre depende muito do objetivo, né, da empresa e com quem ela está se relacionando também. Então, o Google é um case legal, mas quando a gente eu falo muito da Vivo, né, porque é mais recente, vamos dizer assim, na minha vida corporativa, mas quando a gente pensa em inovação dentro de uma telecom, que está virando uma tech, que no final, no setor de telecomunicação, ele é Total. tecnológico, está sempre à frente. Você pensa na Globo, na Sky, enfim, na Net, Now, etc., streaming. Você começa a pensar o seguinte, como que eu inovo, trazendo mais benefício para o cara que está dentro de casa me assistindo, né? E ao mesmo tempo usando a inteligência de dado para fazer esse negócio acontecer. E foi isso que a gente fez no setor automotivo. Então pensa que na época a gente tinha 95% da nossa base de chipzinho, machine to machine IoT, maquininha de POS. Aquela maquininha de POS que todo mundo passa o cartão, né? Ela ficou em desuso, principalmente na pandemia. Verdade. Então foi exatamente naquele momento que a gente falou, ou a gente inova ou a gente vai perder share. E aí, como que eu inovo? Vamos colocar o chip em ar-condicionado, geladeira, patinete, carro, trator, ônibus. Cara, então assim, a gente começou a inovar de um jeito muito, assim, de um jeito muito inteligente, né? Um para posicionar a Vivo globalmente e outro para a gente também conseguir trazer experiências diferentes, inclusive para a nossa base de clientes, né? Que o cara que passa o cartão é o cara que paga a conta da Vivo também em casa, então, Totalmente. esse tipo de coisa. Então, a gente teve essa visão, né? E também era uma tendência lá fora. Então, acho que esses cases são bem legais. E agora, no esporte, né? Puxando sardinha aqui, pro momento que eu tô... Boa. Legal, fazendo uma propaganda aqui. É isso. Mas, basicamente, sair do óbvio, né? Eu acho que as marcas, elas estão, por exemplo, elas estão criando seus próprios festivais. Por quê? As marcas, elas querem se conectar com as pessoas no físico, no ambiente físico. No digital, já está dominado. Vamos falar por esse evento aqui. Verdade. As marcas não estão aí, OmniChat, Mercado Livre, Magalu Ads e tal, tá todo mundo aqui. Mas quando você pensa realmente em tirar o cara da tela e colocar ele em algum lugar, cara, vai ter o show do Oasis no Morumbis. O que vai fazer esse cara não assistir na área VIP da casa dele, Perfeito. sim na área VIP do estádio? É perrengue pra chegar, pra sair, etc. Mas, cara, eu quero estar lá, eu quero viver essa experiência. Então, acho que as marcas estão indo nesse sentido, né? E a gente está vendo aí cada vez mais as novas gerações roubando a cena, porque elas também estão exigindo que as marcas pensem nelas, né? Com esse foco em experiência e inovação. Incrível, eu concordo 100%. Acho que quando a gente fala de tecnologia, fala de inovação, muita gente associa que tem que mudar por completo, e às vezes é esse passo. E eu acho que outro fato interessante do que tu estava falando, acho que muita gente romantiza, ou usa somente como desculpa mesmo, essa realidade da empresa grande. Diz, não, mas tá tudo certo para o Google inovar, ele é grande, tá tudo certo para a Vivo inovar, eles são gigantes, tem investimento, sobra capital. Mas ao mesmo tempo, imagina a responsabilidade de fazer uma ação dessa. E eu acho que o incremental e disruptivo também depende do momento. Às vezes, para aquele tamanho de empresa, para aquela maturidade, já é uma disrupção incrível. Ou, por exemplo, num Google, que já é gigantesco, um processo incremental deve ser complexo pra caramba também fazer. É quase uma disrupção dentro de um processo. A gente olha como consumidor, tudo certo, é o mesmo programa que eu tô usando. Só mudou que agora tá na nuvem. Cara, mudou foi tudo. Mudou o conceito como um todo. Então, às vezes parece que é uma mudança um pouquinho menor, ela é só incremental, mas pro tamanho daquela empresa, pra maturidade que ela tá, é uma puta disrupção. Então, acho que esse balanço é muito legal. Se a gente pudesse dar uma dica pra galera que tá assistindo, assim, esse empresário que tá olhando pro seu dia a dia, que tá entendendo que o mercado dele, tá todo mundo falando que ele precisa inovar.
Tem alguma dica prática que tu daria para esse empresário que tá olhando? Se for prático, vai pra China. Pô, legal, legal. Eu posso falar pra vocês, no último ano, né, depois de rodar alguns países, na hora que eu pisei em Shanghai, que eu fiz toda Loucura. a imersão, inteligência artificial, eu entendi, né, assim, experimentei a inovação ali, né, verdadeiramente no berço dela, é muito diferente. Então, isso pra mim foi um presente de uma pessoa que, né, tava muito próxima de mim e falou, cara, por que você não vai pra China? E realmente foi uma pessoa que me patrocinou nesse sentido, porque foi minha virada de chave. Então, desde que eu voltei, eu recomendo para todos os empresários que eu conheço, né, trabalho com bastante C-level também, falo, gente, vai ver inovação de verdade, vai viver a inovação, né, porque uma coisa é o que a gente faz no trabalho, dentro do escritório, outra coisa é você vivenciar aquilo ali. Tá acontecendo ali. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. E isso tá dentro do Alipay, quando você tem que pagar uma conta só escaneando ali o QR Code, que pra gente, óbvio, isso já tá acontecendo no Brasil ainda em passos lentos, mas muito mais, porque a gente tem o Pix aqui, né? Só que lá, o governo, ele é sócio das startups, Total. né? Ele estimula exatamente que as marcas façam parte desse ecossistema. Então, assim, vai pra China, vai entender como é que o ecossistema do TikTok funciona, da ByteDance, Baidu, gente, assim, experimentem a inovação na sua essência, sabe? E óbvio, Nanda, mas putz, não dá pra todo mundo ir. Não, não dá. Assim, é complexo pra ir, pra ficar, né? Você tem que ir num grupo, então, geralmente eu sugiro que vá em imersão C-level. Porque assim, eu vou pra China, putz, você não vai conseguir navegar bem Total. lá sozinho. É isso, é difícil. Então, comprar uma imersão, né? Tem algumas empresas que fazem isso. Acho bem legal. E acho que outra coisa também é, assim, tá atento, né? Assim, o fato de a gente estar aqui, na hora que eu vejo a Gabi Comazeto falando ali do Creators Economy e tal, Perfeito. eu respirei isso na China. Tem um shopping lá, por exemplo, que ele é só loja... Só de live. É. Gente, eu fui na House Nowhere. É sensacional. É uma loja incrível, linda, super instagramável, né? Pra TikToker, porque aí o Instagram lá, ele não é muito bem... Verdade. Mas ele é uma loja para creators, né, fazerem conteúdo o dia inteiro e ganhar essa relevância com as marcas. Aqui a gente ainda tem Mercado Livre tentando entrar nesse mundo, né, no Creator Shop, o TikTok Shop chegando no Brasil, mas é isso. A dica é vai para China. Vai pra lá, que legal. Entendam o que esses ecossistemas estão fazendo e como que eles pensam. Ali tem um ponto importante que me marcou muito nessa viagem, que é a questão da versatilidade de modelagem de negócio. Então, hoje você está aqui no B2B, no teu aplicativo, daqui a pouco você está no C2C, daqui a pouco você está no B2B2C. Você fala, gente, eles conseguem com um app e com a inteligência de dado por trás e com 50 empresas que estão ali por trás no ecossistema deles, dá uma outra experiência para quem está aqui, né? Tipo, no TikTok, para quem está no WeChat, isso na China, óbvio, né? Então... Não, incrível, incrível. Eu acabei de voltar, voltei agora em abril. Que demais. Eu queria ir esse ano por experimentar isso, queria ver o que é que tem de diferente. Incrível. De longe é o país mais diferente que eu já fui, é bizarro tudo. E eu voltei com um olhar de inovação, não sei se é a mesma percepção que tu tem, mas eu quero saber a tua. Por que a China se desenvolve tanto? Por que ela é tão referência em inovação? A minha percepção foi, eu não senti o chinês muito apegado a não errar. Cara, o chinês, do que eu experimentei, ele não tá nem aí. Ele vai fazer um projeto, tem uma tese ali por trás, sucesso é que funcione como ele esperado, se não for, próximo projeto, e próximo projeto, e próximo projeto. Então, na minha visão, o que eu experimentei foi esse desapego ao fracasso. Cara, tá tudo certo. Vou tentar mais milhões de projetos e vai dar certo. É isso que tu percebeu? Eu acho que eles são mais pró nesse sentido, Tá. né? Eu acho que eles estão muito à frente também em termos de educação, em termos de apoio do governo, em termos de qualidade de startup. Isso aí né, acho que é unânime, todo mundo pensa a mesma coisa. Mas o principal é essa visão de tipo, cara, vocês estão aí em 2025, eu já estou em 2035. Perfeito. Então eles já querem. O jogo é outro. O jogo é outro e eles estão num momento que, assim, o fato de eles terem mudado toda a frente ali de pagamento, de meio de pagamento, e centralizado tudo, né, junto com o governo e com, né, todo o Alibaba ali por trás, né, que aí você tem a AliExpress, você tem o Alipay. A partir do momento que faz isso, você centraliza as experiências, descentralizando as experiências. Total. Então, você centraliza a inovação, Descentralizando. as experiências. Então, no fundo,
cara, as marcas querem fazer parte disso, né? Verdade, ele quer pertencer. Aham. Pertencer. Então elas têm que inovar rápido para poder fazer parte disso. Verdade. Cara, pô, se esse modelo não deu certo, beleza, o B2B não deu, então tem o C2C. Aí eu tenho o B2C, eu tenho o O2O, né? Que é o on-to-off e o off-to-on. Então, eu acho que eles têm uma capacidade de visão do todo muito maior do que no mundo todo. Eu voltei e fiz um videozinho lá sobre o WeChat, Alipay. E aí, quando eu postei, tiveram algumas pessoas que nunca foram pra lá e usaram assim, não, mas é igual o Pix. Eu falei, cara, não é igual o Pix. Não é. Eu não preciso entrar no meu app de banco, eu não preciso pedir a chave daquela pessoa, eu simplesmente estou lá num guichê, leio um QR Code, já saiu o dinheiro. Exato. É muito rápido. Eu fiquei com a impressão de que, assim, cara, como a China tem gente pra todo lado, é tudo muito lotado, o menor tempo de fricção já impacta muito. Muita. Então tudo tem que funcionar rápido. 2 bi de gente. É muita gente, é muita gente. É bem grande. Pô, que legal. Fê, daria pra gente falar que, pô, a tarde toda tem muita experiência, que a gente tem que marcar esse próximo papo, mas queria só te agradecer demais por esse tempinho da gente conversar, falar um pouquinho de inovação, ajudar a galera que tá olhando pro varejo, independente do seu tamanho, como que você pode fazer algo diferente. A inovação, ela é muito mais do que reinventar a roda, às vezes é um processo que tu tá mudando. Então, a Fê citou vários exemplos aqui de empresas gigantes que, teoricamente, estão consolidadas, mas que não param de olhar para a inovação. Então, quem somos nós que ainda não chegamos no estágio dessas empresas? Por que a gente não vai precisar inovar? Então, a lição que eu tiro é que, cara, que legal que esses caras grandes estão fazendo. A gente tem que entender que alguma coisa de certo existe aí. Então, não vale a pena criticar. Não preciso inovar. Cara, olha o Google inovando, olha a Vivo inovando, olha todos esses gigantes inovando. Então, pô, obrigado demais. E se quiser mandar algum recado final para a galera, fica à vontade. Não, gente, estou muito feliz de participar aqui. Obrigada de novo pelo espaço. Bom, vocês estão convidados para entender o que a gente está fazendo um pouquinho aí no futebol, né? No esporte, entretenimento. Como te segue, Fê? Como te segue? Saber mais sobre inovação? É @NandaSaf no Instagram e Fernanda Saf no LinkedIn. Legal. Podem se conectar comigo, porque a gente gosta mesmo disso, né? De conectar com gente boa, inteligente e inovar em vários setores. Maravilha. Galera, foi mais um episódio do Bora Varejo Insights, diretamente da VTEX. Fique ligado, tem muito episódio ainda por vir. Simbora, valeu! E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto. Esse podcast foi editado por Croma 09.